Tá, a gente está lendo Deprivação e Delinquência, de Winnicott, estamos no capítulo 18, e aqui a gente é sem pretensão. A gente fala sobre o que vier na cabeça enquanto a gente lê, enfim. Fazendo links, né? Hoje é você, né? A Juventude Não Dormirá, escrito para a New Society em 1964. Gostaria de que não existisse idade alguma entre os 16 e 23 anos, ou que os jovens dormissem todo esse tempo, pois nada existe nesse meio tempo senão promiscuidade com crianças, ultrajes com os anciãos, roubos e brigas. Um conto de inverno. Se eu não estiver enganada, quem escreveu isso foi William Shakespeare. Aqui tá a referência. E esse conto de inverno, se eu não me engano, eu tenho ele naqueles livrinhos fininhos de escola, antigos, assim. E esses tempos, o ano passado, eu acho, que eu tenho uma coleçãozinha. E aí eu falei, vou ler esses livros aqui. Eu li esse conto de inverno, é bem legal. Eu não tenho. É uma relíquia bem legal de se ler. Engraçado, essa mesma citação estava nesse livro aqui. Ah, falando de adolescente? Então, esse livro do Outeral, ele vale a pena. Eu tô lendo ele devagarzinho também, porque eu estou marcando e refletindo muitas coisas, mas esse passar do tempo é um tempo que não passa. A juventude não muda tanto assim. E eu tive um insight do nosso encontro passado em casa, que eu ficava assim, eu fiquei perguntando, né? Mas tá, e aí, o que a gente faz com isso agora? E aí em casa eu entendi a fala dele, tipo, só compreenda que o adolescente é assim, vai passar por dificuldades. Se você concordar com ele, ele vai achar ruim. Se você não concordar, você vai ser uma pessoa ruim também, porque tá discordando dele. São opostos, né? E aí você não tem que concordar ou discordar, tem que fazer o que precisa ser feito e compreender indo. Eu fiquei, meu Deus, entendi tudo agora. Não, e é mais legal, porque tipo assim, a gente fala adolescente de 1890, 1900 pra cá. Antes disso não tinha o termo adolescência. Então eram jovens, criança, jovem, adulto. Criança, jovem, adulto. Então esses jovens que tá lá na literatura de 1800, 1600, eram adolescentes. Imagina que problemático. Jovens. Para nós, hoje, jovens é outra coisa. Em meio à guerra ainda. Além disso tudo, em meio à guerra. Essa inteligente citação de Shakespeare apareceu no The Times numa carta, tola quanto ao mais, ao diretor, sobre a questão dos jovens arruaceiros. Existe um perigo real na situação presente. E o pior resultado da tendência do adolescente de hoje para a violência em grupo seria o começo de um movimento comparável ao da fase do regime nazista, quando Hitler resolveu da noite para o dia o problema do adolescente, oferecendo aos jovens o papel de superego para a comunidade. Foi uma solução falsa, como podemos julgar retrospectivamente, mas resolveu temporariamente um problema social, que em alguns aspectos assemelhava-se àquele em que estamos envolvidos agora. Eu me lembro que na faculdade a gente assistiu um filme chamado A Onda, e era uma sociedade de jovens que eles reviviam, eles recriavam um movimento fascista, nazista, dentro da comunidade da escola, e o quanto que aquilo dava poder a eles, de alguma forma, uma identidade. Você chegou a assistir esse filme? Eu assisti na faculdade, achei bem interessante. Todos perguntam, qual é a solução? Pessoas importantes oferecem soluções. Subsiste, entretanto, o fato de que não há solução, exceto que cada adolescente, rapaz ou moça, com o passar do tempo, a menos que esteja doente, crescerá e se tornará um adulto. Uma reação doentia parte daqueles que não entendem, como Shakespeare muito bem entendeu, que está envolvido o fator tempo. Com efeito, a maior parte das vociferações provém daqueles que são incapazes de tolerar a ideia de uma solução com o tempo, em vez de uma solução através da ação imediata. Isso aqui falando da questão do tempo, né, que vai crescer e vai se tornar adulto, o livro do Outeral, fazendo um link, né, que agora eu estou lendo os dois ao mesmo tempo,
ele fala de algo que eu achei muito interessante, que existe a adolescência psicológica e a puberdade biológica. A puberdade passa com o tempo. Existe uma fase, um dia, uma data em que começa o corpo a crescer, ter pelos, os hormônios se movimentarem, e um dia isso se acalma. Já a questão psicológica, nem sempre. Tanto que ele cita uma coisa que já acontece nos anos 2000, ele cita 2006, 2010, e o Winnicott ainda não chegou a viver em 2000, então ele não sabe disso, dos adolescentes, que são os adultos que vivem vidas como se fossem adolescentes, vestindo roupas de adolescentes, usando gírias e querendo ter grupos como os adolescentes vivem. Então, é um fator muito mais psicológico que pode passar com o tempo ou não pode. Pode não passar. E é muito interessante porque, assim, faz parte... Eu consigo ver, por exemplo, uma falha no desenvolvimento emocional. E aí parece que a gente fica preso nesse adultecer, que até o Alteral, acho que tem um livro com esse nome. E é visível isso na clínica, hoje na sociedade, adultos que estão presos numa adolescência, que mães que querem disputar com as filhas, que corpo, roupas, ser mais legal e não sei o quê, e você parece que está preso numa fase que o corpo já mudou, que já está, às vezes, chegando até numa menopausa, mas os comportamentos emocionais, psicológicos são de uma outra fase. Eu vi em algum lugar sobre as vós de hoje em dia que não sabem fazer bolo. Que isso lá em 1980, 1990 era muito demarcado. A vovozinha que faz chá com bolinho pro neto, que usa coque no cabelo. Hoje em dia as vós tem vó que não sabe cozinhar. Hoje em dia é 2024, né? Que não tem essa preocupação de ter ali uma casa preparada para oferecer à família aquele momento, igual as avós dos anos de 1990 tinham. De fato. E é interessante que eu lembrei do Mulheres que Correm com os Lobos, daquela parte que fala para organizar alguma coisa interna, é uma fase também da vida que a gente precisa cozinhar e cozinhar muito, que é para fazer tipo um movimento, não de fato, né, mas fazer esse movimento de prestar atenção, enfim. E aí a gente vem para esse lugar de que não tá prestando atenção em nada, a gente tá indo para fora. Rápido, bora. Estamos indo viver fora. A avó. Que avó? Eu sou uma avó moderna, digamos assim. Que trabalha, que é bem sucedido, que não sei o quê. É um outro mundo. E a gente acho que tá nessa adaptação. Porque tem coisas que são necessárias a gente passar para desenvolver e tudo mais. Mas que a gente não tá passando porque a gente quer um outro lugar. E aí, como que faz? Qual lugar que a gente quer, né, Juliana? De fato. Porque esse processo de envelhecimento ele não é tão fácil de aceitar, nem de esperar esse tempo passar. Seja para o adolescente, seja para o adolescente. Não, e com esse tanto de metas, de lugares possíveis que agora tem e tal, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Você pode tudo. Então, fica assim, para você ser tal coisa, você tem que fazer isso agora. E o adolescente, ele precisa de tempo, né? A criança podia ser tudo criança. E no final acabou não sendo nada. E é muito legal que essa semana eu assisti o primeiro episódio de novo. E aí, quando a Lorelai traz a saia, que ela vai contar pra Suki, ela fala assim, agora minha filha vai poder ir pra Chilton, depois vai pra Harvard, vai ser não sei o que lá que ela fala, e aí a gente vai poder ter uma relação de mãe e filhas normal. Ela fala, fazer o que eu nunca fiz, e aí a gente vai ter uma relação de mãe e filha normal. Eu fiquei, gente, que problemático. Porque assim, não precisa disso tudo, né? Até então, elas não têm essa relação de mãe e filha. Não, são amigas. E aí ela tá esperando chegar, dar tudo certo pra Rory, pra aí elas poderem brigar, ela poder, né, enfim, ter uma relação de mãe e filha. Enfim. Porque o sucesso da Rory é o sucesso da Lorelai. Se eu tiver insucesso pra Rory, a Lorelai teve insucesso também. E é interessante porque quando a Lorelai tinha a idade da Rory, ela não queria as coisas que ela tinha. Que é tudo que ela quer pra Rory.
elas são muito imbricadinhas ali, né? E ela batia o martelo de que ela não queria seguir aquela vida, não era pra ela, mas era uma afronta só, né, pros pais. E a Rory não pode afrontar a amiga, que não é a mãe, no caso, né, o papel. Tá. Existe, é claro... É aqui que começa? Existe, é claro, fatores favoráveis se considerarmos o contexto geral. O fator que dá mais esperança é a capacidade da grande maioria dos próprios adolescentes para tolerar sua própria posição de ignorar o destino. Eles inventam todo tipo de atividades provisórias para enfrentar o aqui e agora. Enquanto cada indivíduo espera que apareça o sentimento de existir comunidade e a socialização disto funcionou bastante bem durante a infância e no que se designa, por vezes, como o período de latência. Como se pode inferir da observação de crianças no jogo do eu sou o rei do castelo, você um plebeu sujo, torna-se indivíduo e desfrutar da experiência da plena autonomia é algo inerentemente violento. Interessante aqui quando fala, né, funcionou bastante bem. Eu lembrei das falas das séries que a gente já assistiu. Mas esse período de latência que aparece, de novo, eu penso que não é uma coisa dos anos de 2024. Porque o movimento que as crianças, os adolescentes e até os adultos se colocam hoje em dia é um movimento muito frenético que não permite pausas. Alguma coisa tem que estar acontecendo. Então, cada semana é uma trend, cada semana é uma música que está na moda, é um corte de cabelo. A moda tem importância, claro, mas a cada semana se muda a moda. A referência muda muito rápido. Então, hoje eu vejo que esse período de latência está tão prejudicado que eu vejo crianças muito pequenas já preocupadas com questões de estética, de se tá gordo, se tá magro, se a roupa tá bonita, coisas que não era comum até, sei lá, 2010, quando a gente não tinha TikTok. Você já assistiu o filme A Baleia? Que é do professor que ele é obeso? Não consegui, porque tinha que alugar, né? Ainda não consegui assistir. É bem legal. Me veio Imagina. É um dos filmes que tá na lista de assistir. Da eterna lista. É. Aqui no meu fala assim, eu sou o rei do castelo e você é um velho banguelo. Eu gostei mais do seu. É dada publicidade a cada ato de baderno juvenil, porque o público não quer realmente ouvir ou ler a respeito dessas façanhas adolescentes que estão isentas de qualquer desvio antissocial. Além disso, quando acontece um milagre, como os Beatles, existe aqueles adultos que franzem o senho quando podiam soltar um suspiro de alívio. Quer dizer, se estivessem livres da inveja que sentem do adolescente nessa fase. Eu já ouvi falar sobre isso dos Beatles, porque eles eram todos ricos, né? A família podia oferecer instrumentos, podia oferecer os ternos. Imagina, adolescente usando terno hoje. Não é comum. E naquela sociedade de Londres, naquela época, isso 1970, 60, eles tinham essa liberdade e muita gente ainda colocava, por mais que eles estivessem ali de terno, as famílias apoiassem, que tinha ali um apoio familiar muito grande, eles eram os rebeldes. É interessante, porque eu conheço pouco, assim, dos Beatles, mas eu li em algum lugar e aqui me chamou a atenção quando fala, né? Quando acontece um milagre como os Beatles. Eu li em um livro que falando, se eu não me engano, é sobre eles, depois eu vou confirmar, mas que para chegar ao sucesso que eles chegaram, eles tiveram um longo caminho de fracasso, entre aspas, né? De muita preparação, de muito treino, de muito ensaio, de muito, sabe, muito trabalho até chegar lá. E a gente conhece muito esse lado do milagre, né? Sim, porque imagina, uma sociedade de Londres totalmente fechada. Lá era o classismo. Como que o rock vai bombar num lugar desse? Sim, e aí é interessante porque aqui me chamou a atenção desse acontece um milagre, porque a gente vê como isso, né? Nossa, fenômeno, estourou. É um só existe eles e acabou. Mas a trajetória que eles fizeram é o necessário para que
surja um fenômeno, um sucesso. Eles foram controversivos na época. E que ninguém, a gente não, hoje em dia, principalmente, não fala sobre, não vê que tem uma trajetória difícil até lá e que é necessário. A gente só acha que de um dia para a noite vai acontecer um milagre. Vai estourar. Vale a pena comentar uma manchete em The Observer, 24 de maio, Hawkers held, roqueiros detidos. Essa manchete reflete sucintamente o funcionamento da autoridade, com a polícia detendo e a sociedade contendo fenômenos que são inerentes à eterna dialética de indivíduos que crescem numa sociedade de adultos que realizaram de um jeito ou de outro uma identificação com a sociedade. Às vezes, essa realização é precária, dependendo da existência de um subgrupo social, que é isso que a gente estava falando dos Beatles, né? Num lugar totalmente fechado, de classe, música clássica, tudo muito de uma época muito restrita. E aí surge uma banda de adolescente rock and roll. E parece que eles brincam ali, desde o corte de cabelo, que é marcado, falando coisas que ninguém fala. E ocupando espaços, por exemplo, aquele quadro, a fotografia clássica deles numa faixa de pedestre. Tipo, eles pararam o trânsito para fazer uma fotografia que depois virou ícone da banda. Imagina o quanto que isso mudou a sociedade. O fato de existir um elemento positivo nos atos antissociais pode realmente ajudar na consideração do elemento antissocial, que é concreto em alguns adolescentes e potencial em quase todos. Esse elemento positivo pertence à história pessoal total do indivíduo antissocial. E quando e onde a atuação é fortemente compulsiva, relaciona-se com uma decepção ambiental na experiência particular do indivíduo. Tal como no furto existe, se levarmos em conta o inconsciente, um momento de esperança de se retomar, por sobre o hiato, uma reivindicação legítima endereçada a um dos pais. Também na violência há uma tentativa para reativar um domínio firme, o qual na história do indivíduo se perdeu no estágio da dependência infantil. Sem esse domínio firme, uma criança é incapaz de descobrir o impulso, e só o impulso que é encontrado e assimilado é possível de autocontrole e socialização. Quando a violência começa num bando, por causa das atividades compulsivas de alguns rapazes e moças que realmente sofreram privações, então há sempre a violência potencial no adolescente leal ao grupo, aguardando a chegada da idade que Shakespeare, na citação, define como 23 anos. Hoje em dia, desejaríamos provavelmente que o jovem dormisse, dos 12 aos 20, e não dos 16 aos 23. Mas o jovem não dormirá, e a tarefa permanente da sociedade em relação a ele é deter e conter, evitar tanto a falsa solução quanto a indignação moral causada por ciúme da juventude. O potencial infinito é a possessão preciosa e fugaz do jovem, e sugere inveja no adulto, que está descobrindo em sua própria existência as limitações do real. Ou, novamente citando Shakespeare, há pessoas que não têm juventude nem envelhecem, mas, por assim dizer, um sono depois do jantar, sonhando com ambas as idades, medida por medida. Interessante porque aqui fala, né? Shakespeare usou a idade de 16 aos 23. O Winnicott já fala dos 12 aos 20. Hoje eu diria que seria dos 10 aos 25. Exatamente. E uma coisa que a gente tem que ressaltar da questão de ativar a sustentação firme. Aqui embaixo fala da relação de deter e conter. Aqui está entre parênteses o hold e o hold, que é diferente, deter e conter, de agressão, de ser um ditador, um pai, né, firme, mas além que chega a ser agressivo, que chega a ultrapassar os limites do adolescente. Que aí... Esse deter seria no sentido de estabelecer até onde, né? Você pode até aqui. Exatamente. Você é adolescente, você está numa fase difícil, eu consigo entender isso. Eu sei que o adolescente vai assistir filmes de terror, vai se colocar em risco, porque eles nem têm condições de sentir medo suficiente ainda.
mas esse cuidador tem que estar ali colocando a linha até aqui, para ele não se colocar em risco e se prejudicar, não acontecer algo de fato grave, né? E não algo além disso, que eu agora não me vem a palavra na cabeça, mas é isso. Eu me lembro de, pensando agora, eu me lembro da minha adolescência, o quanto que meu pai, sem saber disso tudo, foi sábio. Ele me levava, eu com 15, 16 anos, ele me levava, tipo, ia ter um jantar, uma festa na casa de um amigo. Aí ele me levava, às vezes, quando ele tinha carro, aí ele ia na casa, ia comigo, passava na casa da amiga, pegava uma, passava na casa da outra, enchia o carro de gente e levava até o lugar que ia ter o evento. E aí depois podia ser 1h da manhã, 2h da manhã, ele ia buscar. Exato, muito sábio, exatamente. Então ele tinha ali uma liberdade, mas assim, foram poucas as vezes que eu dormi fora de casa. Liberdade com limites, né? Sim, e aí vendo essa questão do deter, eu sabia que eu não poderia extrapolar que daqui a pouco meu pai viria. Uhum. Mas eu tava lá, eu tinha essa oportunidade de estar Podia lá. estar lá. Uhum. Podia, enquanto estar lá, fazer as coisas que você faria ali naquele grupo. Sim. O que seria diferente de uma família que priva, que Sim. não deixa nem ir. Pode causar uma sensação muito grande de desesperança para esse adolescente, que não pode nada. Sim, exato. Ah, não, mas eu estou cuidando, estou protegendo, lá vai ter, eu lembrei, sexo, drogas e rock and roll. Uhum. Mas a adolescência é isso, ele precisa ter limite até onde ele vai. Mas se privar disso tudo, vai ser muito prejudicial para o emocional. Não poder nada não tem impulso para a vida. Eu acho legal essa questão do... Vendo agora como os meus pais foram sábios, sabe? Porque além das vezes que eu saía, que eles me levavam, me buscavam, podia ser de moto, de bicicleta, de carro, eles me levavam e me buscavam. Teve todas as vezes que eles traziam todos os meus amigos para casa. Então, de colocar a televisão na varanda, que não ia caber todo mundo na sala. A gente escolher filmes, geralmente filmes de terror. Na varanda de casa. E aí estourar pipoca e todos os meus amigos ali, tipo, 10 adolescentes, tudo junto, assistindo o filme na varanda de casa. Que daí não tinha aquela coisa da porta, deixa a porta aberta, na varanda não tem porta. E eles não ficavam lá juntos, mas vez ou outra eles vinham oferecer mais pipoca. A Lorelai trazendo, passando horas na cozinha vendo uma revista. Não, e engraçado que eu lembro que até hoje, da maioria dos meus amigos, eu sempre fui a mais nova. Então, enquanto eu tinha 15, meus amigos já tinham 17. Uhum. Então, alguns amigos já até iam pra festa, já tinha amigos que eram maior de idade e tudo. Mas os meus pais tratavam como se tava tudo certo, não tinha problema naquilo. Uhum. Eu acho, vendo agora, eu falei, nossa, cara, como eles foram inteligentes. Sabe, né? Eu lembro de uma vez só que a gente fez isso, quando eu era adolescente, que aí a gente juntou nosso grupo e fomos para a casa. Na minha casa não tinha TV, então a gente foi para a casa de um amigo vizinho, e aí com DVD, sabe? Para poder colocar, e ficamos na sala, todo mundo assistindo. Gente, sabe o que a gente assistiu? Um show de Rebelde. Olha só! Eu não lembro qual deles, mas foi muito legal. A gente juntou para assistir. Ai, gente, que saudade, inclusive. Nossa, eu lembro de 2 filmes que eu assisti com os meus amigos e que me marcaram muito. Foi O Som do Coração, que é de um menininho que a mãe teve ele jovem, ela era música clássica, o cara era do rock and roll e eles engravidaram e ela era jovem, a família era contra e tal, e o menininho nasce com um dom pra música. E o outro filme que eu lembro que a gente assistiu e eu chorei horrores foi Um Amor para Recordar. Nossa, assisti na escola. Gente, a escola colocou esse filme pra... Então, poder assistir um filme na escola, eu acho que isso também é uma liberdade com limite. Naquele momento, naquele dia, o professor dava um filme que os alunos, na maioria das vezes, escolhia. E também tinha a galera que ia odiar, né? Tipo, ai, que filme de romance, não sei o quê. Mas todo mundo adorou e todo mundo ficou pensando. E eu lembro que nessa época, no final de histórias e tudo, tinha uma lição de moral no final. Então, você aprendia com aquelas histórias. Isso é muito legal, a simbologia, né? O simbólico. E que, às vezes, o adolescente nem conquistou ainda esse simbólico, imaginar, faz de conta. E que naquela época tinha, sempre as escolas traziam isso.
Hoje eu imagino que sim também, mas não sei como. Eu acho que hoje é muito depende. Muito mais do que antes. Antes a gente podia brincar de faz de conta e tava tudo bem. É uma criança brincando. Hoje, quando uma criança brinca de faz de conta, parece que ela já tem um compromisso com o futuro. Então ela tá brincando de ser médico, quer dizer que ela vai ser médico. Sim. Eu acho que hoje a cobrança é muito mais incisiva. Ser bem sucedido, né? Isso. Eu quero ler uma coisa aqui. Será que vai dar certo? Ah, Que eu vi no Instagram agorinha que eu li, vai você muito. salvou? Veio muito a calhar, eu acho, nesse momento. Tomara que dê certo, achei. É um post do Vai com Calma Psicanálise, que eles postaram hoje. Fala bem assim: cheiro de amaciante na roupa, vai imaginando. Um bolo no forno, a risada de uma criança, fim de tarde alaranjado. Gente, a melhor coisa do mundo. Um cochilo de tarde. Eu tinha 7 anos. Quem consegue tirar um cochilo de tarde hoje em dia? E achar que isso é natural, que não tem problema. Porque a gente tira com culpa. Eu dormia, parecia que já era outro dia. Um papo sem pressa com alguém que a gente confia. Alguém que você confia. Quantas pessoas você confia hoje em dia? A vida é deliciosa quando a gente resolve amá-la nos detalhes. Gente, eu li isso aqui hoje e conforme eu ia lendo, eu ia sentindo tudo, sabe? O cheirinho, o fim de tarde alaranjado. É tão bonito quando a gente vê isso. Eu fiquei triste, por outro lado. Agora pronto. Porque eu estava doente. Sexta, eu desmarquei os atendimentos porque a gente ficou sem energia. E foi incrível, igual eu te falei. Eu desmarquei, eu iria atender das 14 às 19. Desmarquei tudo. Quando foi 15 horas da tarde, eu tava lá e eu comecei a sentir dor de garganta. Não sei se por conta do pó de construção da reforma. E aí tá. E aí eu fiquei, mas se eu tivesse mantido os atendimentos, a energia tivesse voltado, olha pra onde meu pensamento foi. Mas eu não ia dar conta porque eu tô com dor. E aí sábado com dor, daí eu já não consegui cozinhar direito. A comida pra mim tava amarga, então eu não sei se ficou bem temperada ou não. E domingo só saí de casa pra ir votar nas eleições e fui lá minha mãe buscar, ganhei uma romã pra fazer chá e um ramo de crajiru. E aí segunda dei uma melhorada, vim atender. Terça dei uma piorada, fiquei o dia inteiro no sofá. E uma coisa ruim, já eu não devia estar aqui parada, devia estar produzindo. Eu devia estar. E aí nem consegui ler, porque eu não conseguia, porque muita dor na nuca e atrás dos olhos. Passando mal, ninguém consegue prestar atenção em nada. A TV eu colocava, eu mais ouvia do que eu assistia. Calor, sem conforto. Nem falo. Aí dava febre, aí dava frio, aí depois calor de novo. E um sentimento de culpa. De estar passando mal, de não estar produtiva. De não estar produtiva. E aí você falando disso, eu consigo lembrar uma fase. Eu consigo me lembrar com 7 anos de idade. Ia pra escola de manhã, aí a tarde era enorme, era comprida, aquela tarde infindável. Eu dormia depois do almoço, mas era um cochilo que parecia que eu acordava, que já era amanhã. Não parecia que era hoje ainda. Era de descanso. Exato, sonhava. Você tá sentindo falta de descanso? Foi uma semana terrível. Saudade dos meus 7 anos. Mas vamos olhar a vida nos detalhes e amá-la nos detalhes. Você ganhou uma romã pra fazer chá. Gente, que coisa fofa. Mas quem inventou de tirar a casca da fruta e servir? Foi o que me salvou, tá? Olha aí. Porque assim, nossa, fazia muitos anos que eu não tinha dor de garganta, mas é horrível, nossa. A saliva não descia. E aí fiz o chá, eu mesma fui lá, me cuidei, me deu. O marido foi buscar remédio pra mim, então eu tive cuidado. Só que aquela coisa de, não tá confortável, eu queria estar fazendo outra coisa. É mais legal atender uma tarde inteira do que estar em casa doente, né? Que você pode estar lá deitado e tal, mas você tá doente, você não quer saber disso. É mais prazeroso você atender das 14 às 19 sem pausa do que em casa deitado. Chegar estou exausta. Poder falar, estou exausta. Mas foi produtivo e foi legal e teve casos difíceis, mas é prazeroso. Exato, e você lendo isso aí, por isso que eu falo, me deixa um pouco triste, porque eu perco
Podia ter vivido a causa. Podia ter vivido nos detalhes, né? Sim. Tipo, tá. E até para poder se recuperar, aquilo que a gente estava falando no início. Até para poder recuperar o organismo e tudo mais, se equilibrar de novo, Tempo, né? é estar descansando, sem essa preocupação, nossa, não sei o quê, já é terça, quarta, não sei o quê. Então, repensando agora, mais nos detalhes, isso que nós somos adultos e estamos tendo essa consciência de que nós nos cobramos. E os pais que cobram dos adolescentes? Essa pressa, essa urgência, o produzir. Você tem escola, curso, pulmão, natação, judô, karatê, agenda lotada. Uma agenda de CEO. E não pode ter a tarde para descansar. Nem ficar com dor, nossa. Sim. Doente. Óbvio que adolescente usa muito, né? Mas se usa por um motivo também. E aí precisa ser observado até que ponto, né? Sim. Ai. Gostei. Ok, é isso. Nós encerramos a segunda parte do livro. É? Sim, iremos para a terceira parte. Logo mais. Verdade, parte 3, provisão social. Ah, legal. Provisão social. Correspondência com o magistrado. Gente, o Winnicott. No seu tem introdução? Não acredito que não. Ah, tem. Não sei, não. Já é as cartas. Então, se você quiser, dá para ler essa introdução e a gente deixa para começar a correspondência no próximo encontro. Isso, vamos lá. A introdução é uma folha. Gente, muito legal. Daí a gente lê. Dá para ser? Vamos. Introdução dos organizadores. A terceira parte é, em muitos aspectos, uma continuação da primeira parte, interessando-se principalmente pela administração prática de crianças difíceis. Também enfatiza a necessidade de o profissional ter alguns conhecimentos de desenvolvimento emocional normal. Começa com uma carta escrita ao magistrado de um tribunal juvenil em 1944, sugerindo que, com a ajuda de assistentes profissionais, considere o delinquente juvenil do ponto de vista do tipo de provisão social existente, que seria mais útil no caso individual, dá ênfase especial à necessidade de alojamentos e de magistrados que os dirijam. O segundo estudo é um artigo de fundo publicado no British Medical Journal, em 1951, que discute a monografia de Bowlby para a Organização Mundial de Saúde, Maternal Care and Mental Health, e suas conclusões, derivadas de estudos estatísticos a respeito dos efeitos sobre crianças da separação dos pais e do lar. Sugere que essas conclusões poderiam ser utilizadas como uma espécie de medicina preventiva. Os dois capítulos seguintes, A Criança Desapossada e Como Pode Ser Compensada pela Falta da Vida Familiar, de 1950, e Influências de Grupo e as Crianças Desajustadas do Aspecto Escolar, de 1955, referem-se especificamente a crianças em instituições de assistência e foram descritos para os responsáveis por elas. O primeiro estabelece diretrizes para avaliar os fatores pessoais e sociais na privação e discorre sobre o tipo de provisão de acordo com o diagnóstico individual. O segundo apresenta a base de formação do grupo em termos de integração individual e contrasta o agrupamento maduro com o grupo que necessita de cobertura suplementar, como nos alojamentos ou lares para as crianças desajustadas, a fim de que seus membros individuais se tornem autossuficientes. Conclui com o quadro de classificação de crianças de acordo com o grau de interação pessoal alcançado. Cada um desses estudos apresenta uma descrição clara de um certo aspecto da teoria do desenvolvimento emocional normal. O primeiro é especialmente interessante na medida em que contém uma das primeiras descrições formais do uso de objetos transicionais e de fenômenos transicionais, o conceito pelo qual Winnicott é talvez mais amplamente conhecido. Incluímos aqui a crítica da autobiografia de Sheila Stewart, porque trata, num tom mais leve, da concepção de Winnicott de que um começo suficientemente bom
pode habilitar uma criança a enfrentar a perda da vida familiar. O estudo inédito, comentários sobre o Rapport of the Community on Punishment in Prisons and Borstalls. O que seria Borstalls? Em 1961, analisa o conflito entre ideias de punição e ideias de terapia, e contém um apelo para que se considere teoricamente a questão de punição. Também tem algo a dizer sobre tráfico de fumo, evasões e interferência do exterior na administração de instituições de correção. O capítulo sobre escolas progressistas, de 1965, consiste em uma palestra conferida em Darlington Hall a algumas notas que Winnicott fez no trem em sua viagem de volta para casa. Sublinha a necessidade de diagnóstico individual e social das crianças que frequentam essas escolas, para que o pessoal possa estar consciente do número de casos em que estão fazendo terapia com crianças antissociais. O significado da palavra progressista é investigado em seus aspectos positivos, negativos e práticos, e é considerada a natureza da destrutividade. O capítulo final, até agora inédito, é a conferência David Wills, proferida em 1970 perante a Association of Workers for Maladjusted Children. Foi a última conferência pública feita pelo Dr. Winnicott, e é fácil perceber porque foi tão bem acolhida. É um exame retrospectivo de um alojamento do tempo de guerra, salientando aspectos que são importantes, perene para a assistência à criança que sofreram privações, e formulando uma avaliação final do trabalho da assistência social que mais exige, a assistência residencial. Uau! E aí a gente vai começar no próximo, as cartas. E aí, a parte 3 vai dar ênfase, né, no desenvolvimento emocional saudável. Isso que me encanta. Para além de diagnósticos e tudo. Tá, mas e como que é quando é saudável? Sim, igual que ele fala, né, nessa introdução, que se ter tudo bem lá no começo, mesmo que algo aconteça de errado depois, haverá uma base, um suporte para que se recupere, para que possa superar aquilo que deu errado. E ser, no mínimo, saudável, positivo, enfim, ter uma continuação no desenvolvimento, eu acho. Exato. Deixa eu só pesquisar o que é essa palavra. Pesquisa aí. E gente, Bowlby. Traz Bowlby. Nossa. Eu acho muito legal que essa terceira onda não tem tradução. Ah, legal. Deixa eu ver como está escrito. É Borstalls. A gente vai pesquisar o que é. Ai, o que é? Centros de detenção para jovens no Reino Unido, na República da Irlanda e em alguns países da Commonwealth. Seria parecido aqui com a Fundação Casa, CESEA, esses centros de adolescente, igual a gente tem aqui? Commonwealth? Commonwealth seria esse centro de ressocialização de adolescente, não seria? Mas tem uma série que fala sobre... Commonwealth. O que fala? O objetivo objetivo de reformar jovens infratores, separando-os da influência de criminosos mais velhos e oferecendo-lhes educação e treinamento. Imagino que seja parecido com os nossos centros de ressocialização. Sim, Commonwealth. E em The Walking Dead, a última comunidade, tudo tá escangalhado, a última comunidade onde funciona, o nome é Commonwealth. Você Olha, tem que assistir The Walking Dead. Ai, gente. Mais uma pra você lidar. Essa daí. Eu passo. Ok, finalizamos hoje. Até semana que vem. Até.